Começa agora o Contraplano, que leva cultura e informação para dentro da sua casa. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o artista plástico Matheus Mates, que tem um trabalho super conceitual de pintura abstrata. Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bem. Então, para começar, conta um pouco da sua trajetória. Você sempre gostou de desenhar? Sempre gostei de desenhar, né? Eu não tenho uma recordação certa de quando eu comecei, mas eu lembro que os caderninhos de receita da minha mãe são todos rabiscados até hoje, assim, que ela guardou. Mas eu comecei mesmo a pensar a arte, pensar a pintura, quando eu comecei a desenvolver meu trabalho na rua, por volta de 2003. A partir do momento que eu fui pensando mais a pintura, eu resolvi estudar. Então eu me formei em artes plásticas em 2013 e desde então eu venho desenvolvendo meu trabalho autoral tanto na rua quanto em casa. Hoje em dia é mais focado em casa, assim, no estúdio, do que na rua. Mas aí em 2003 você começou a pintar na rua, mas você sempre foi daqueles meninos que no caderno da escola tinham vários desenhos, desenhava no caderno de todo mundo, fazia caricatura do pessoal. É verdade, ganhava uns lanches para fazer o trabalho de artes. Sempre fui o que... Sempre gostei de estudar também, assim. Nunca repeti de ano e tal. Mas... Só pra falar que ele não desenhava só, gente. Verdade, que eu só não desenhava. Mas é verdade, isso que você falou. Sempre fui o que ficava rabiscando, assim. Qualquer brecha que tinha, eu, na última folha do caderno, ia desenvolvendo ali. E a gente estava conversando, né, antes de começar o programa, que não dá pra ensinar a desenhar, né? A pessoa tem o seu traço próprio. Você acha que o desenho, né, é um dom? A pessoa nasce com um dom ou é técnica? Eu acho que é técnica. É técnica? Técnica. Esse lance de dom, eu não compacto muito com essa ideia, não. Eu acho que é 99% transpiração e 1% inspiração. Você tem que treinar, independente de qual seja a sua profissão. Eu não lembro quem falou uma vez, eu não lembro qual escritor que foi, que questionaram ele sobre esse lance, né? Quando vem a inspiração. Ele falou, não sei. Eu faço questão de estar sentado numa escrivaninha trabalhando quando ela vier. Então, eu acho que é isso. É meio que... A pintura, ela é operária também, sabe? A gente tem essa falsa ilusão que é gostoso pintar, que é relaxante, que desestressa, mas não é. A pintura, ela é operária. Você está lidando com erro e acerto o tempo todo. Você tem que resolver a composição. Então, eu creio que seja trabalho. Tem a trama ali também, tem um conflito, né? Tem o conflito, as tensões, tem tudo. Que legal. E quando que você começou a trabalhar profissionalmente com isso? Profissionalmente, creio que eu acho que foi depois que eu terminei a faculdade, que eu comecei a pensar mais a pintura, daí eu tive uma base maior do que pesquisar, do que buscar. Eu não aprendi a parte plástica na faculdade, como eu te falei, foi mais voltado para a educação, mas eu tive uma base legal de artistas que serviram de alicerce para eu pesquisar e encontrar o meu estilo. E a partir desse momento que eu encontrei meu estilo, o trabalho começa a ter uma notoriedade maior, né? E você acha importante ter essa base teórica? Acho importante ter uma base teórica, porque a gente tem que se apoiar nos grandes mestres, né? Faz todo sentido e tanto na música, quanto na arte, quanto no teatro ou no cinema, você precisa ter suas referências, né? Eu acho que tudo já foi feito, a gente não consegue criar nada novo. Sim. Então, se inspirar nos que já fizeram um serviço, acho que é válido. A gente não consegue criar nada novo, então a gente recria, né? Se inspira para criar algo que você pega como referência e coloca a sua carinha ali, a sua identidade. É isso mesmo. É mais ou menos como a ideia da antropofagia, né? Você pega o que já tem de existente, o que você se identifica e bate no mix dentro do que tem junto com o que tem dentro de você, e ali meio que nasce o seu estilo. Tem um documentário, não sei se você já viu, Everything's a Remix, que fala exatamente disso, Não, que mostra até Star Wars, que Star Wars não foi criado assim, eles mostram que tem elementos de cinema japonês, com assim, filmes de baixo orçamento, eles falam, nossa, e criaram Star Wars, e assim, nada se cria, eles falam isso, nada se cria, tudo se copia ou se inspira, né? É verdade. Tem uma frase, eu não lembro se é do Picasso, se é do Matisse, que ele fala que... Como que nasceu o estilo dele. Ele fala que ele queria muito plagiar um artista que ele gostava. Só que entre o que você faz e o que você almeja fazer, tem uma linha, tem um espaço. Nesse espaço contém os erros. E é nesse erro que você
achou seu estilo, sabe? Que legal. Eu achei interessante isso. É interessante mesmo. Você começou a... Você falou assim, começou a pintar em 2003 nas ruas, né? Como é que foi essa iniciação sua? Você começou a grafitar, muralismo? Comecei com grafite, nunca fiz o muralismo. Comecei mesmo pintando grafite. Naquela época era muito mais difícil, né? Não tinha spray apropriado, hoje em dia tem. Hoje em dia você faz qualquer traço e ele não escorre. Naquela época era o spray de pintar bicicleta. E não tinha internet, né? Que eu acho que é o principal fator hoje em dia que facilita tudo. Então, a gente esperava sair as revistas de grafite, que eram, acho que semestrais. Ficava enchendo o saco do tiozinho da banca. Ei, já chegou, já chegou. Pra gente ter aquela referência e ter no que se apoiar para poder ter uma base para pintar. Eu comecei pintando letra. Então, saíam as revistas, eu me baseava naquelas letras, tentava fazer igual para passar para a rua. E moleque, adolescente, não tinha tanto dinheiro, a gente juntava um grupo de 3 ou 4, fazia ali uma junção para comprar as tintas, cada um comprava uma latinha, o resto a gente fazia tudo de látex para encher as partes maiores. E era bem mais difícil que hoje em dia tá fácil. E qual que é a diferença entre pichação e grafite? Vou te dizer a minha opinião, tá? Desde quando eu comecei a pintar, e todas as pessoas que eu admiro, que eu acho que tem uma posição legal perante a isso, eles têm uma opinião que eu concordo, que não tem diferença entre a pichação e o grafite, uma vez que os dois são ilegais, os dois são transgressores. A diferença é somente a estética. O que acontece? O grafite, por usar cor, ele é bem mais aceito, né? Porque a gente tende a repudiar o que a gente não entende. A pichação é uma caligrafia fechada. Só o grupo de pichador entende o que está escrito ali. Então, como o grafite ele tem esse apelo estético mais desenvolvido, ele foi melhor digerido pela sociedade, melhor aceito pela sociedade. Então, ele começou a invadir galeria, ele começou a invadir casas. Mas a partir do momento que ele entra na galeria ou entra numa casa, ele deixa de ser grafite. Eu olho o que está na rua como grafite. Sabe? Se eu estou na rua, independente se for de spray, de rolinho, de pincel, eu vejo como grafite. Tem um pessoal mais chita que fala que não, grafite é só o que você fez ilegal de noite em 5 minutos sem ninguém ver. Então, fica meio difícil definir assim, mas é meio que nessa linha. E como é que você avalia a importância da arte urbana? Você acha que é importante a gente ter? Acho importante, acho um dos principais agentes de transformação da sociedade, uma vez que ela é muito social, né? Ela tem um contato imediato ali, desde do moleque de periferia, que talvez não entrou e talvez nunca vai entrar num museu na vida, e de repente um grupo de grafiteiros se sujeita aí no bairro dele fazer uma pintura, conversar, trocar ideia mesmo, trocar informação, até uma pessoa que está indo para o trabalho e você fez uma pintura em determinada parte da cidade e aquilo muda a rotina dela, sabe? Ela está passando ali, o transeunte está passando e o que era um muro cinza ou branco agora tem uma pintura. Pode ser que ela tenha sensibilidade de captar aquilo e talvez se emocionar ou, não sei, ter um dia melhor. De alguma maneira você impacta no dia da pessoa, né? Sim. Se você emocionando ou não, aquilo lá causou uma reação, né? É porque é uma arte muito democrática, né? Pelo fato de estar na rua, ela é pro mendigo, ela é pro advogado, ela é pra todo mundo. Então meio que você não pede licença, assim. Você colocou ali na rua e tá ali. Então, entrando nesse assunto, o que você está achando dessa nova decisão do Dória de limitar os espaços com grafite em São Paulo? Essa questão é um pouco complicada, assim. Na minha opinião, ele não agiu de má fé. Eu acho que é mais uma falta de informação mesmo, né? A gente pode falar daquele muro da 23 de maio, que era um dos maiores grafites da América Latina. Ele apagou sem conversar, sem ter um diálogo com nenhum curador que planejou aquela ação, com nenhum grafiteiro que pintou ali.
é complicado falar, porque pelo que a gente pode analisar, ele vem de uma outra realidade da sociedade, né? Ele deu alguns depoimentos que ele não conhecia determinadas partes da cidade de São Paulo. Então, é complicado ele já chegar com uma ação dessa. Eu acho que a priori teria que ter rolado um diálogo, tanto com o grafiteiro quanto para pichador. E isso já mostra, talvez, até um certo preconceito, né, da sociedade, assim, ele ali vendo, querendo tirar, mostra o preconceito que as pessoas têm mesmo com o grafite, né, essa decisão dele. Imagina, com grafite já tem esse preconceito, imagina com a pichação, né, que o pessoal não consegue entender e aceitar ainda. Mas é verdade, o grafite, por mais que ele esteja desenvolvido hoje em dia, ainda tem as pessoas que torcem o nariz, assim. É verdade. E como que você vê os movimentos culturais hoje em dia? Você acha que a arte vem sendo valorizada aqui no Brasil? Eu acho que sim. Eu vejo o Brasil como um país de visionários, assim, como um país de gênios, sabe? É muita gente usando do improviso e a gente tem um estilo muito próprio aqui. Pegando esse gancho, a gente pode falar do grafite, né? A gente foi um dos primeiros países a utilizar o látex, por exemplo, por falta de verba, por improviso mesmo. Lá fora, o grafite norte-americano, se eles vão fazer um mural grande, não existe usar látex, eles usam tudo com spray, sabe? Sim. E aqui pra gente ficaria muito caro e até inviável. Então eu acho que o Brasil é muito rico, né? Pra começar falando, é muito rico, a diversificação é muito grande. Então eu acho que eu acho que não deve nada pra ninguém aqui, não. Os movimentos culturais. E você acha que, agora voltando, né, ao Dória, o que você achou dessa atitude dele agora querer dar um curso também, né? Para as pessoas de grafite. Você acha válido? Eu acho que talvez não, porque ele limita o que é arte, né? É difícil a gente colocar, porque ele falou que ele vai abrir guerra contra os pichadores e usar o grafite como um antídoto. Eu acho que esse não é o caminho, porque que o grafite ele é existido na rua, né? Na rua, você tem que aprender ele na rua. Acho que é complicado ter uma escola ou alguma coisa para ensinar o grafite. E eu acho que antes de abrir a guerra, acho que o caminho seria um diálogo, tentar entender por que a pessoa tá se expressando de uma forma transgressora, né? Porque a pichação não deixa de ser uma afronta à sociedade, mas por que o moleque tá fazendo aquilo, né? Acho que teria que ir um pouco mais na raiz, assim. Mais na base do problema, né? Talvez seja porque as pessoas ainda não viram que não tem tanta diferença entre pichação e grafite, como você mesmo falou aqui, né? As pessoas acham que grafite já é arte e pichação é vandalismo, talvez, né? Não. As pessoas ainda têm essa... Total. Como eu te disse, concepção. Como a pichação é uma caligrafia fechada, fica muito difícil das pessoas entenderem, porque a gente tende mesmo a repudiar algo que não é do nosso alcance, né? E a pichação, ela não pede licença, né? Eu, particularmente, acho bonito. Porque eu acho que tem todo um estudo de caligrafia. Eu acho que ela mostra pra gente como é a cidade mesmo, sabe? Que são os prédios, a verticalidade dos prédios, o caos, o egoísmo da cidade, principalmente em São Paulo, que é a capital da pichação. Um meio de se expressar, né? Um meio de se expressar, uma voz que ele não consegue mostrar. Então, o prefeito, gostando ou não, odiando ou não, ele tá vendo. Então, deve ser gratificante para quem picha falar, tenho voz. Sim, talvez seja até um modo de mostrar que você tá vendo, mas não quer ver, né? Como na verdade que talvez possa acontecer. Bom, então vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para saber um pouco mais sobre o trabalho do Matheus e a sua pesquisa.